Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo agora para o 7º dia dos nossos 28 dias. Um mês de estudo e oração pela Igreja. Hoje nós vamos continuar meditando o mesmo assunto de ontem, sacramento da ordem. Mas hoje o Padre vai refletir, vai responder para vocês uma das perguntas que eu mais ouço como padre. Por que padre não casa? Se você quiser, papel e caneta na mão, rezemos agora com muita fé e devoção o Credo Niceno-Constantinopolitano e depois nós meditaremos juntos. Professemos a nossa fé. Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, a maioria delas, não querem se casar. Para que se casar? Quero ser sozinho, quero viver sozinho, ou não precisa se casar na igreja, casamento é algo ruim. Então veja, as pessoas não querem se casar, mas querem que os padres se casam. Eu nunca vi uma procissão na frente do Vaticano, uma passeata ou um protesto com padres com cartazes dizendo: eu quero me casar, os padres devem se casar. Então veja, a maioria das pessoas não querem se casar, mas querem forçar os padres a se casar. Muitas pessoas dizem que nós precisamos respeitar a diversidade, respeitar a opção de cada um. Mas por que todo mundo, então, precisa se casar? Quando eu entrei para o seminário, eu já tinha clareza, eu já tinha certeza que padre não iria se casar por livre e espontânea vontade, sabendo como que era o sacramento da ordem. Eu escolhi ser padre.
Sabe por que muitas pessoas acham que padre deve casar? Porque elas acham que o padre não pode viver sem relação íntima. Ele não consegue. Mas para Deus e com a graça de Deus, nada é impossível. Eu, como padre, eu tenho certeza absoluta, uma pessoa, ela consegue viver sem relação íntima, mas ela não consegue viver sem ser amada. Eu sou amado, eu amo, eu tenho todas as características de um homem normal, e essas características que eu tenho, que me faz ser uma pessoa normal, eu utilizo ao serviço de Deus. A maior diferença entre o padre e o solteiro, e aqui não é questão de ser melhor ou pior, a maior diferença é que o padre ele tem um coração indiviso. O coração do padre é para Deus. O coração do padre não é dividido entre a família e entre Deus. O coração do padre é indiviso, ele é para Deus. Os dois sacramentos do matrimônio e da ordem são belíssimos, mas os dois têm duas finalidades diferentes. Uma entrega total, o outro é uma entrega para duas realidades diferentes, ou para duas pessoas diferentes, para Deus, para a igreja, e outro para o casal, o outro para o cônjuge. Mas vamos falar sobre algumas razões claras. Nós poderíamos ir na Bíblia, nós vamos na Bíblia, e nós vamos ver 4 razões. Primeira razão por que o padre não casa, razão cristológica. O que significa a razão cristológica? Primeira coisa, o padre não casa. Quem que é o padre? O padre é outro Cristo. Cristo casou? Não. O padre é outro Jesus. Jesus não casou, o padre não casa. O padre é outro Jesus. Essa é a razão principal. A razão principal por que o padre não casa é uma razão de identidade. Por que é uma razão de identidade? O padre é outro Cristo. O Cristo não casou, o padre também não casa. Essa é a identidade do sacerdócio. Por que o pastor casa? Porque o pastor não é outro Cristo. O pastor não é outro Cristo. Os pastores surgiram depois de 1517 com Martinho Lutero, com uma rebelião. Lutero, ele era padre. Por que ele deixou de ser padre? Porque ele saiu da sucessão apostólica à medida que ele queria fundar a sua igreja e viver as suas coisas. Primeira razão por que o padre não casa com uma mulher, porque o padre é outro Cristo, o Cristo não casou. Uma razão cristológica, uma razão de identidade. Segunda razão, razão eclesiástica. O padre, eclesiástica vem de eclésia, vem de igreja. O padre não é solteiro. Solteiro significa solto. Solteiro significa alguém que está buscando. Eu não sou solteiro, eu sou casado. Eu trago uma aliança aqui. Um dia, quando vocês encontrarem com o padre, quem encontrar, diga assim: padre, eu quero ver sua aliança. Pode pedir mesmo. Na minha aliança está o nome da minha esposa, Igreja Católica. Não escrevi mais para não ter muito, porque o espaço não é muito grande. Igreja Católica, essa é minha esposa. O padre é casado, mas ele é casado com a igreja. Ele não é solto, ele tem um compromisso, ele tem votos, ele recebe um sacramento. O padre não é casado com uma mulher, mas ele é casado com a igreja, ele tem um compromisso com a igreja, razão eclesiológica. Razão pastoral, a maioria das pessoas vê só essa razão pastoral. Na minha opinião, essa é uma das menores que tem. O que significa razão pastoral? O padre, não sendo casado, ele tem mais disponibilidade para servir a Deus integralmente, tem um coração indiviso, um coração só de Deus, ele pode se locomover, ele pode ir para lugares diferentes com mais facilidade, sem ter que levar a família toda. Então essa é uma razão pastoral, uma razão de praticidade. Existem muitas pessoas, muitos sábios da internet, jornalistas, muitos críticos. Ah, o sacerdócio é porque a igreja não quer dividir a fortuna dela, é porque a igreja não quer dividir a riqueza dela com as esposas, os possíveis filhos dos padres, então a igreja não permite o celibato. Existem 2 razões para uma pessoa pensar assim: ignorância ou maldade. Vamos pensar que é ignorância. O primeiro caso de celibato, a primeira diocese que decidiu pelo celibato foi uma diocese espanhola, a diocese de Elvira. Isso daqui nós estamos no ano 305 depois de Cristo. Até o ano 313 a igreja era perseguida, a igreja não tinha dinheiro. Quando o sacerdócio surgiu, a igreja não tinha dinheiro. Quando o sacerdócio surgiu na última ceia. Quando o celibato surgiu na primeira diocese. Quando o celibato surgiu na primeira diocese, a igreja não tinha dinheiro, ela era perseguida.
Nesse começo da igreja, muitos que queriam se consagrar a Deus iam para o deserto e se tornavam monges. E depois essa vida dos monges começou a atrair toda a igreja. A igreja começou a ter dinheiro, começou a ter posse, depois do fim do Império Romano, ano 476, e depois com o Estado de São Pedro, o patrimônio de São Pedro, que é do século VIII. Então, no começo, o celibato, ele foi aceito, ele foi vivido, ele foi abraçado por uma igreja que era pobre e era perseguida. Então, a igreja ser rica é algo que aconteceu muito depois do celibato ser algo abraçado e querido pelos padres. Então é uma maldade muito grande. A igreja era pobre, e quando ela era pobre, as pessoas queriam radicalmente viver como Jesus viveu. E aí o celibato ele começa a se expandir. Não foi algo mágico, Jesus de repente era celibatário e todo mundo quis ser celibatário. Não, foi algo que foi se desenvolvendo, mas no começo, quando a igreja era pobre. Quarta razão, é um termo diferente, mas é um termo belíssimo, razão escatológica. O que significa a palavra escatológica? Escatológica vem de escatom, vem de coisas últimas. Essa razão é belíssima. Por que o padre não casa? Porque o padre já começa a ser aqui na terra aquilo que todos seremos na eternidade. Na eternidade não tem casamento. Na eternidade não tem relação íntima. Na eternidade não tem mulher grávida. Na eternidade tem adoração profunda e contínua a Deus. O padre, através do celibato, as irmãs também, são profetas para dizer a cada um de nós. Alguns já vivem aqui na terra o que todos vão viver na eternidade. É uma atitude profeta para dizer a cada um de nós, na eternidade não será assim. O padre acredita tanto na eternidade como as religiosas que já começam a viver nesse aspecto do celibato, a eternidade, já aqui no tempo, já aqui na terra. O celibato, e aqui o padre encerra dizendo, para mim essa é a maior beleza. Eu sou celibatário não é porque o casamento é ruim, não é porque o casamento é ruim. Se o casamento fosse ruim, não teria valor nenhum. O casamento é belo, ter filhos é belo. Eu sonhava em ter filhos, tinha nome até para uma filha se eu tivesse. Então eu não estou ofertando a Deus um lixo, não estou ofertando a Deus uma sobra, não estou ofertando a Deus algo que não traz prazer, algo que não traz alegria. Estou ofertando algo que é bom. Eu digo assim a Deus, eu amo muito as mulheres, eu amo muito as crianças, mas mais do que isso eu sinto que Deus me chama ao sacerdócio. Então por amor a Ele eu ofereço, eu entrego a possibilidade de ter uma família para servi-lo radicalmente e totalmente através da minha vocação. O celibato é bíblico, é belíssimo. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. São Pedro diz a Jesus, Senhor, nós que deixamos casa, mulher, dinheiro, família, que deixamos tudo por Ti, o que nós vamos ganhar? Veja, Pedro já disse, nós deixamos tudo por Ti. E aí Jesus disse, agora vocês vão ser perseguidos, no céu ganharão a vida eterna. Pedro e os apóstolos, a maioria deles, e aos poucos foram deixando tudo para serem apenas de Deus. Razão cristológica, razão eclesiológica, razão pastoral, razão escatológica. São razões porque o padre não casa. O padre não casa porque ele é outro Cristo. E o Cristo não casou. Que Deus te abençoe e te proteja, que Deus lhe ajude a amar o sacerdote, a rezar pelos sacerdotes, a amar a nossa igreja, que é belíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las
do coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Buscar outro mar. Oh, meu Deus, vou buscar outro mar.